Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Muito bom dia, estamos de volta com Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan News, programa que você acompanha todo sábado das 11 ao meio-dia, sempre com uma grande entrevista, uma grande personalidade, falando de assuntos que tem tudo a ver com o nosso dia a dia, com Curitiba, com Paraná e até mesmo com o Brasil, por que não? Hoje nós vamos falar de um tema que está presente na vida de todos nós, cotidianamente, que é a inovação, né? Quem é que não vive a inovação todos os dias, que faz uso dela, seja quando usa o seu aparelho celular, quando baixa um aplicativo, quando passa um cartão, enfim. E eu vou falar com uma das pessoas mais capacitadas e gabaritadas para falar desse tema. Aliás, ela acaba de receber o prêmio de personalidade e inovação na última edição do prêmio Top Personalidades, que é a Cris Alessi. Bom dia, Cris. Bom dia Bessa, a todos os ouvintes. Legal, prazer em recebê-la aqui, muito obrigado por atender o meu convite para vir aqui bater esse papo com a gente. A Cris Alessi, para quem não conhece, ela foi até recentemente, ela já vai dizer aqui até quando exatamente, ela foi a presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, que é a instituição que está por trás, né, de todo esse chamado ecossistema de inovação de Curitiba. Afinal, nós, cidadãos, estamos acostumados a ver na mídia, a ouvir e ver e ler. Curitiba ganhou o prêmio por isso. Curitiba é a cidade mais inteligente do Brasil. Curitiba é referência disso e daquilo. E muitas vezes o cidadão comum aí pode achar que tudo isso sai da cabeça de uma pessoa só, do prefeito, digamos assim, ele que chega lá, eu quero assim, quero assado. Não, tem toda uma equipe, né, que pensa a cidade, que pensa os desafios da cidade. E você, Cris, certamente era uma dessas pessoas, né? Talvez a cabeça de toda essa equipe que esteve por trás até recentemente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação. Você saiu de lá quando? E com muito orgulho, né? Trabalhar na prefeitura e trabalhar na gestão pública é um desafio, mas é muito gratificante pelo impacto que a gente causa, né? Saí de lá no comecinho desse mês de junho, do mês de junho, né? Uhum. No dia 5 foi a minha transição ali para o novo presidente da agência e foram 5 anos à frente da Agência Curitiba, então foi uma jornada bastante longa e cheia de projetos legais que a gente trabalhou. E 5 anos bastante movimentados, né? Acelerados. Que coincidiu com você então pegou o primeiro mandato dessa segunda temporada, digamos assim, do prefeito Rafael Greca e parte desse último mandato, né? Isso mesmo, eu entrei com o prefeito na prefeitura em 2017, ainda na área de comunicação, então eu era diretora da parte de comunicação digital na Secretaria de Comunicação, que é a minha área, né? Eu sou publicitária, e no primeiro ano, então em 2017 e 2018, bem no comecinho do ano, o prefeito me pediu para assumir a presidência da agência justamente para consolidar o programa, o grande projeto da cidade Vale do Pinhão, e foi por isso que eu fui para lá. Sim, mas você já tinha você já vinha até então, você já estava muito voltada para a área de inovação, para o chamado digital, né, tudo isso? Sim, eu trabalho há mais de 15 anos com tecnologia focada na área de comunicação, então pensando em marketing digital, nas redes sociais, em construção de plataformas, aplicativos, então essa minha jornada é longa no mercado privado e no público. Antes da prefeitura, eu fiquei por 4 anos no governo do estado, também trabalhando na área de comunicação social com a função do digital, né, e redes sociais, e antes disso em agências de publicidade, onde eu comandava e gerenciava departamentos de comunicação digital, nessa fusão, né, do online com o offline. Mas a Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, ela surgiu na gestão do Greca? Não, ela fez 15 anos esse ano. Uhum. Ela se consolidou como protagonista da inovação na gestão do prefeito Greca. O que acontece? A agência, ela funcionou
por muito tempo como um apoio no desenvolvimento econômico da cidade, com alguns programas, como um programa de incentivos fiscais para empresas de base tecnológica, que é o Tecnoparque, como lá na sua origem, né, no programa Bom Negócio, que muita gente tem uma memória afetiva do programa Bom Negócio, que é um programa de empreendedorismo para pequenos negócios, e ela sempre trabalhou muito nessa frente. Ela estava meio esquecida, né, um pouco desarticulada do ecossistema, e quando o prefeito foi eleito, uma das suas promessas de campanha que ele já consolidou no dia 1 de 2017 foi o Vale do Pinhão, para colocar Curitiba de novo no cenário nacional e internacional com relação a uma cidade inovadora, né, uma cidade inteligente. Certo. Bom, Curitiba sempre teve essa fama, né, de cidade inteligente, antes de ser conhecida ou tida como cidade inteligente, de cidade inovadora. De, né, por exemplo, o calçadão de Curitiba, mas eram mais inovações não tanto ligadas assim à tecnologia, né? Eram ações pioneiras que fizeram de Curitiba essa referência em urbanismo, por exemplo, canaletas próprias pro transporte coletivo, coisa que não tem nas outras cidades. O próprio calçadão, acho que foi o primeiro do Brasil. Do Brasil, sim. Agora... A sustentabilidade, né? Como capital ecológica, né? O programa Lixo que não é lixo, né? Separar, né, o lixo orgânico do lixo reciclável e coisas assim. Agora, essas inovações mais ligadas à tecnologia são mais... É uma coisa mais recente. É mais recente. Na verdade, Curitiba tem, né, essa herança de inovação na mobilidade, na estrutura urbana, no planejamento urbano e na sustentabilidade, mas tem também sua origem, uma origem importante no aprendizado de tecnologia, né? Nós tivemos em Curitiba o primeiro parque tecnológico do Brasil, muita gente não sabe disso. O parque de software que foi inaugurado na primeira gestão do prefeito Greca, em 94, ele... É aquele parque junto à PUC? Na SIC. Na cidade industrial. Desculpa, lá na SIC, tá certo. O parque tá de software. Lá foi o primeiro espaço que se pensou que colocar empresas na época de software, né? Que software era a tecnologia daquela época, né? Então, não se pensava muito em hardware. Colocar essas empresas juntas fariam com que essas empresas se desenvolvessem. Assim como estava acontecendo no Vale do Silício naquele momento. E ali já foi o embrião do Vale do Pinhão, né? Foi o embrião do Vale do Pinhão. Então, o prefeito já tinha essa visão. Mas o que aconteceu de lá para cá? Muitas cidades evoluíram nessa visão, né, de parques tecnológicos. O parque de software não é bem um parque tecnológico. O conceito de parque tecnológico tem a universidade junto, tem pesquisa e desenvolvimento em outras frentes. Então, outras cidades se desenvolveram nessa visão. A cidade de Recife, né, o Porto Digital, inclusive veio beber da fonte de Curitiba e hoje é uma referência internacional também com relação a parques tecnológicos. A gente tem outros pelo Brasil. E Curitiba foi ficando um pouco para trás nesse desenvolvimento. Quer dizer, não basta você não continuar caminhando, né? Se você não... como andar de bicicleta, né? Não caminhar com velocidade, você fica para trás. E foi isso que aconteceu. Se você parar... Já era. De pedalar, você cai, Você né? cai. Então, foi isso que aconteceu. E aí, o Vale do Pinhão, ele veio muito para... trazer esse protagonismo, trazendo as empresas de tecnologia para perto, mas trazendo também o que a gente chama de ecossistema de inovação. Quer dizer que tem vários atores nesse ecossistema, não só as empresas de tecnologia. As universidades são importantes para que o ecossistema aconteça e se fortaleça, né? Tanto com a visão de formar profissionais mais preparados para esse novo mercado, quanto na visão de pesquisa e desenvolvimento, né? O quanto de pesquisa e desenvolvimento se faz dentro da universidade. Eu acho que a pandemia trouxe à tona, né, colocou os holofotes na pesquisa e desenvolvimento da universidade, né, dessa visão de transformação de futuro. O setor público para perto dessa discussão também. O setor público é um ator fundamental para o ecossistema. Ele precisa não só não atrapalhar, como as pessoas falam, né, ele precisa apoiar, ele precisa fomentar, ele precisa... Não atrapalhando, ele já está fazendo muito, né?
né? Mas não é o suficiente Claro. não atrapalhar, né? Sim. Ele precisa fomentar, ele Sim, precisa ser claro. atuante, ele precisa colocar recursos, ele precisa dar incentivos fiscais, ele precisa acompanhar isso. Sim, o papel dele vai muito além disso. Vai né? muito além. A gente tem, fazendo comparações, né, com ecossistemas importantes do mundo, a gente tem um ecossistema que tem se tornado uma potência no mundo, que é o ecossistema de Israel. E a lógica de Israel é justamente o setor público pôr muito recurso no início do desenvolvimento e depois o setor privado põe esse recurso. Ele inverte a ordem a partir do momento que as empresas vão crescendo. Ele acelera, Ele né? acelera e depois o privado continua com a fase de crescimento. E essa é uma visão que a gente tem muito no Vale do Pinhão. Então, e o setor produtivo, que eu não gosto muito desse nome, mas as empresas, não só as empresas de tecnologia, porque hoje quando eu entrei no mundo da tecnologia, eu entrei porque eu via a tecnologia afetando o meu mercado de trabalho, a publicidade. Né? Hoje a gente vê a tecnologia afetar todos os mercados. Tanto que a gente não fala mais que existem empresas de tecnologia. Todas as empresas têm tecnologia e são afetadas pela tecnologia. Sim. Por isso é importante Nessa falar mesa disso. mesmo aqui que nós estamos, tá cheio de tecnologia, né? Total. Tem câmeras nos filmando aqui para quem está nos acompanhando pelo YouTube, né? Que, aliás, o Grandes por Bessa, e não só o Grandes por Bessa, qualquer programa aqui da Jovem Pan News, vocês podem assistir, né? Também as pessoas assistem pelo YouTube e muita gente assiste. Mas, enfim... E as pessoas que estão nos ouvindo, elas estão consumindo diferente esse conteúdo do que há 10 anos atrás. Porque elas podem estar consumindo no computador, no seu notebook, podem estar consumindo no seu celular, podem estar consumindo no rádio do seu carro, podem estar consumindo na sua casa, na Alexa, de repente conectada. Então, assim, esse comportamento... Na Alexa, não a Alessi, né? Na Alexa Alessi. Esse comportamento que vai mudando, vai pressionando as empresas a mudarem também, né? Agora tem isso, Cris, eu percebo, a tecnologia vai entrando nas nossas vidas aos poucos, assim, né? Ela vai ocupando espaços sem que a gente perceba muito. Sem que a gente perceba, e o nosso comportamento individual, ele muda antes do nosso comportamento profissional. E é por isso que é tão difícil para as empresas acompanharem. Se a gente pensar, eu faço uma brincadeira que ano de tecnologia é igual ano de cachorro. 7 anos em um, 7 né? anos, certo. Porque se a gente for voltar na história do tempo, né, de quanto a tecnologia mudou o nosso comportamento, há 20 anos atrás, não é tanto tempo assim, esse aparelho que hoje faz parte quase da extensão do nosso braço, do nosso corpo aqui, que é o aparelho celular, ele não existia. Ou se existia, fazia basicamente ligação Ele era telefônica. Telefônica, né? Quando a Apple trouxe o smartphone, né, o iPhone, ele colocou aqui uma coisa que era impensável naquele momento, né? Colocou voz, música, colocou mensagem de texto, a partir daí colocou conectividade, né? Você começa a conectar a internet num aparelho celular, e isso a gente vai consumindo, nossa, que bacana, vai trazendo mobilidade pra gente, né? Como pessoa física, vai nos fazendo ter mais disponibilidade da informação a qualquer momento. Aliás, essa facilidade, essa tecnologia, né, trazida pelos celulares, pelos smartphones, foi a responsável pela criação do aplicativo Saúde Já, da Prefeitura, lançado lá em 2017 e que foi premiado, né? Você, inclusive, foi receber esse prêmio no México. No México. Em nome do prefeito Rafael Greca, da Prefeitura. E da secretária. Né? E da secretária, à época, a secretária da Saúde, Márcia Sulac. Que foi um prêmio dado para esse aplicativo Saúde Já, que revolucionou a maneira dos curitibanos marcarem suas consultas nos postos de saúde, né? Exatamente. Foi o primeiro aplicativo da Prefeitura, né? Então, era... Já na sua gestão? Já na gestão do prefeito, né? Não, e na sua... E na minha, na agência, né? Então, o que aconteceu? Em 2017, o prefeito tinha feito também uma promessa que começaria o governo dele
com uma solução de tecnologia para tirar as pessoas da fila das unidades de saúde. Esse era o objetivo do prefeito. Ver aquelas pessoas de madrugada para tirar uma senha na unidade de saúde em pleno ano de 2017. Ele falava, não é possível que não exista algo mais inteligente do que isso, do que uma senha. E muito rapidamente, eu lembro que a primeira reunião do aplicativo Saúde Já aconteceu na primeira semana de janeiro de 2017. Tanto que, né, era a pressa de trazer essa solução. Que foi, inclusive, uma semana que o prefeito esteve internado. Esteve internado, né? Teve um problema sério de saúde. Exatamente. Mas em 3 meses o aplicativo estava no ar. Veja, 3 meses para qualquer setor privado de fazer um aplicativo complexo como o aplicativo da saúde, já é difícil. Pense para o setor público, né? Então, foi realmente um aplicativo feito em tempo recorde. E ainda com o prefeito internado. E ele ficou bastante tempo, né? Foi um mês internado. Por que a gente conseguiu fazer isso, né? Por que a prefeitura conseguiu fazer isso? Primeiro, porque Curitiba tem uma base, um histórico de tecnologia na parte de gestão de dados, gestão de software bastante grande. Nós temos uma empresa que acompanha, né? Que faz as soluções tecnológicas para a prefeitura de Curitiba, listada pela prefeitura, né? Que é o ICI, há muitos anos. Também pouca gente sabe, mas Curitiba foi a primeira cidade do Brasil a ter um prontuário eletrônico no final dos anos 80. Então, a base tecnológica existia. O que não existia? A visão de trazer esses dados para um ambiente online mobile, né? Que é o ambiente do celular, e fazer com que as pessoas pudessem acessar esse ambiente. Então, tiveram que fazer várias integrações de sistemas, várias integrações de dados, e esse é um processo que está constantemente em evolução. O aplicativo lá naquela época só conseguia cadastrar ali e fazer o agendamento de triagem. Hoje já passagem de ônibus... Hoje o Saúde Já, ele faz todo o acompanhamento do Mãe Curitibana, né? Então a mãe tem acesso ali a todas seus exames, as suas consultas, todo o acompanhamento do pré-natal, todo o acompanhamento para pacientes com diabetes, hipertensão, comorbidades. Então, assim, e logicamente, né, a Covid mostrou o quanto ele foi revolucionário para o acompanhamento da vacina até hoje, né? Toda a nossa vida vacinal. Claro que lá em 2017 vocês nunca imaginaram que viriam, né, uma Covid. Mas foi fundamental a gente ter tido o aprendizado de 2017, que foi um ano difícil para o aplicativo. A gente tinha que fazer com que as pessoas fossem fisicamente na unidade de saúde, cadastrar seus dados para poder ter acesso ao aplicativo. Então, tiveram vários ruídos ali. Toda a rede da saúde teve que se reorganizar, né, para que pudesse consumir e colocar suas consultas a partir dali. Depois disso, então, a gente... 2017, o Saúde Já foi o primeiro grande aplicativo que a prefeitura criou, e dando a visão que era importante a gente fazer essa migração para o mundo mobile, para o mundo de serviços digitais. Mas a gente não queria, e aí a comunicação social e também dentro da agência, na nossa visão de tecnologia, nós não queríamos ter um monte de aplicativos. Porque se você, vamos lá, no nosso comportamento de pessoa física, quantos aplicativos você tem baixados no seu celular? Deve ter uma centena de aplicativos. Quantos você usa no dia a dia? Não chega a 10. Na tua primeira tela ali, você não usa todos os aplicativos da tua primeira tela do celular. Quer dizer, a gente tem muitos aplicativos que nós baixamos. Mesmo quem é viciado em aplicativos? Mas no dia a dia, a gente não usa mais de 10 aplicativos no nosso dia a dia. Usa alguns. Então, assim, não adiantava. A gente não queria, a gente tinha uma política para isso, para a interveniência da prefeitura, do serviço público para o cidadão. Nós não queríamos ter 200 aplicativos, porque poderíamos ter, né? Pensa, se eu tenho o aplicativo da saúde, eu poderia ter o aplicativo da cultura, eu poderia ter o aplicativo do esporte, eu poderia ter o aplicativo da educação, e aí a gente ia obrigar o cidadão a baixar um monte de aplicativo para fazer coisas diferentes. O nosso comportamento como cidadão eu quero resolver meu problema.
usando menos esforço possível. Sim. E por isso, em 2019, em março de 2019, até no Smart City Expo, nós lançamos o Curitiba App, que é um grande agregador dos serviços públicos. Hoje tem mais de 700 serviços públicos online disponibilizados nesse aplicativo. Ele agrega, ele é a porta de entrada também para o Saúde Já e também para o 156, que também foi um aplicativo lançado. Então, hoje nós temos 3 aplicativos. Mas o 156 já é o avô dos aplicativos, né? Não, porque ele foi para o mobile em 2019 também. Tá. Nós lançamos juntos o 156. O serviço analógico de telefone já existia, já né? existia. E olha só que Você interessante. Queria pedir para a prefeitura ir lá recapar uma rua, ligava lá para o 156, né? Com Mas certeza. você discava lá 156. Você discava, esperava, falava com o atendente, fazia a solicitação, e é um serviço que é muito bem avaliado porque ele funciona. Só que olha que interessante, né? Como o comportamento das pessoas exige a mudança das empresas e do setor público, né? As pessoas estavam no celular e a prefeitura ainda estava no telefone. Então, em 2019, nós criamos o aplicativo 156 e em 2019 mesmo ele já se tornou a primeira fonte de solicitação de demandas via 156 da prefeitura. Então, em muito pouco tempo, as pessoas largaram o telefone, porque elas já não queriam mais usar o telefone mesmo, e a partir do momento que a gente disponibilizou o aplicativo para a população, ela começou a utilizar. Eu não sei na prefeitura, nos órgãos públicos de um modo geral, mas nas nossas casas, o telefone, aquele telefone tradicional, o aparelho, já virou peça de museu, né? Peça de museu. E você lembra que quando eu falo de ano de cachorro para tecnologia, a gente tinha que comprar a linha, né? Sim. Era um negócio você vender linha telefônica, né? Hoje em dia, a gente cancela mesmo, porque se ele tá lá é só para cobrança e a gente não atende, né? Porque se as pessoas querem, falam com a gente. Então, é essa visão que eu tive quando eu entrei no mundo digital com a comunicação, o quanto a comunicação estava mudando, não por causa das empresas, mas por causa do comportamento das pessoas, quanto as redes sociais se transformaram num ativo importante para as marcas, né? Então, as marcas começaram a fazer saque, né? O serviço de atendimento ao consumidor via rede social também, né? Agora, pense você fazendo uma ligação para o saque e aí você levava 7 dias para a empresa te dar o retorno com relação àquela demanda que você pediu. Assim como um 156. Quando você ligava para um 156, você tinha um tempo de até 7 dias para a prefeitura te retornar. Se você faz isso via aplicativo ou via rede social, você tem paciência de esperar 7 dias para que esse tempo de retorno? Você não tem essa paciência, né? O tempo de resposta também tem que ser mais rápido. E isso obriga a empresa ou a prefeitura a tomar ações muito mais rápidas. Isso aumenta a velocidade de tudo. A velocidade das pessoas mandarem as suas solicitações, porque com um clique você pode fazer, e o tempo de resposta precisa ser mais rápido também. Tira os servidores públicos da chamada zona de conforto. Zona de conforto. A gente tem que mudar muita coisa, e por isso que a mudança da tecnologia, ela começa com a mudança de cultura. Você transformar a cabeça das pessoas a entender que o mundo está mudando, que a gente tem que se readaptar a esse mundo. Aquela frase célebre, né? Sempre foi assim e vai ser assim para a vida inteira. Não funciona hoje em dia. Olha só, para quem está pegando o barco agora, né? Embarcando agora, eu estou conversando aqui com a Cris Alessi na Jovem Pan News, no Grandes por Bessa. Nosso bate-papo semanal aqui todo sábado. A Cris foi até recentemente presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e já volta para a segunda e última parte do nosso bate-papo aqui sobre inovação. A Cris, que foi eleita agora no prêmio Top View Personalidades, a personalidade de inovação. Então, aguardem só uns instantes e a gente já volta com a Cris Alessi. Você está ouvindo Grandes por Bessa.
Estamos de volta com Grandes por Bessa, a plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. E falando em pessoas com muita personalidade, eu volto aqui com a Cris Alessi. Como eu disse, né, no encerramento do bloco anterior, ela foi eleita a personalidade de inovação no prêmio Top View Personalidades deste ano, que foi realizado no Museu Oscar Niemeyer no começo de junho, né? Já faz quase um mês. Hoje é dia 8, né, de julho. Cris, você... E também, antes, o pessoal pode acompanhar além, né, né? Você falou, quem está nos ouvindo aqui pode ouvir pelo rádio, pode assistir pelo celular, pode, enfim, pela Alexa, enfim, né, por vários meios e também pelo YouTube, claro, né, no youtube.com/Grupo RIC. E que, aliás, hoje o YouTube é um ecossistema também ali. Sim. Que, né, muita gente tá ali, gosta, né, de consumir informação via YouTube, né? Ele é um canal fundamental, né, para essa propagação de vídeos, né? Isso. Se a gente lembrar, antigamente, só os grupos de comunicação podiam produzir conteúdo. Isso. O conteúdo que chegava nas pessoas chegava produzido por grupos de comunicação, sim, como o Jovem Pan, como a RIC, né? Hoje em dia, todo mundo produz conteúdo, né? A gente chama que nós somos os prosumidores, né? A gente produz e consome, né? Inclusive no WhatsApp é uma coisa até que passou a me chamar a atenção nos últimos dias. Muitas vezes você posta uma foto e aparece, por exemplo, fulano de tal, um criador curtiu sua foto. Um criador, acho que isso quer dizer que é um criador de conteúdo, né? De conteúdo. E existem muitos incentivos para se criar conteúdo. O próprio YouTube monetiza, né? Ele paga pelas quantidades de views, né? De visualizações que esses produtores de conteúdos que têm mais visualizações... Que são os tais influencers, né? Influencers. E hoje a gente está, né? Na verdade, o mundo dos influencers como profissão já começou há muitos anos, né? Há mais de uma década aí. Mas hoje a gente está enxergando que grandes influencers são importantes para as marcas, mas influencers locais são importantes também para as marcas, para as empresas. As agências de publicidade estão trabalhando com influenciadores locais para alcançar mercados de nicho. Isso é tão interessante, né? Isso revolucionou, inclusive, o seu mercado, que é a publicidade. Completamente. Então, porque, como você disse há pouco, né? Antes, os produtores de conteúdo eram os grupos de comunicação. E os produtores de conteúdo publicitário eram as agências. Que não são só mais elas, né? Não são só mais elas. E existem vários outros canais, né? Então, vamos lá. A gente começou nas redes sociais para marcas, né? Com o Twitter. Foi o primeiro que entrou no Brasil e as marcas começaram a utilizar o Twitter. Os veículos de comunicação, né? Até hoje, jornalistas usam muito o Twitter. Não só nós jornalistas, os políticos usam, muito, né? Presidentes da República, né? Sim. É muito comum você ouvir na mídia, ouvir assim, né? O presidente dos Estados Unidos postou no Twitter, não sei o quê. O Putin anunciou no Twitter que vai invadir a Ucrânia. Pauta a imprensa pelo Twitter, exatamente, né? Isso é muito interessante. Mas tem outras redes sociais que surgiram e foram, transformaram, né? O Facebook, não tem como não falar dele, né? O Facebook, quando ele entrou e as marcas começaram a utilizá-lo, ele transformou, ele virou uma plataforma própria para a divulgação de informação. O Facebook já está dando sinais de cansaço, né? O Facebook virou ele era um produto, né? E hoje ele era uma empresa e virou um produto da Meta, né? A Meta comprou o Instagram também e hoje é mais forte do que o Facebook, né? Eles têm um comportamento um pouco diferente, mas hoje tem uma outra rede social que é a queridinha aí do mundo, que é o TikTok, né? Que começou muito para os jovens, pré-adolescentes, adolescentes. Que é polêmica, né? Polêmica, mas hoje quem diga que o TikTok é nocivo. Todas as redes sociais podem ser, dependendo da quantidade de tempo, de hora, de vício que as pessoas ficam. Existe até uma síndrome, né, de pessoas que passam muito tempo online com jogos. Sim. Realmente tem que se cuidar muito disso, né? Tem até um filme muito bom, né, um documentário chamado Dilema das Redes. Quem não assistiu, vale a pena assistir, porque nos faz pensar sobre isso. Mas uma curiosidade sobre o TikTok... Você indica esse filme, Dilema das Redes? Dilema das Redes, muito bom, indico muito. Netflix? Netflix, isso. Tá. Mas tem
tem uma curiosidade sobre o TikTok que eu acho que vale a pena a gente pensar, e é sempre sobre como pensar essas mudanças que vêm, né, no nosso dia a dia, que hoje o TikTok está sendo usado, ele tem mudado a indústria da música, assim como o Spotify mudou a indústria da música, né, com uma nova forma de monetizar, de pagar o artista, né, a partir do conteúdo ouvido e consumido ali. Hoje o TikTok ele é utilizado na indústria da música para lançar hits. Então existem muitos produtores mundiais que testam seus hits no TikTok, e dependendo como ele vai ali, eles criam ou melhoram isso e depois lançam seus hits. Então vale a pena pensar. É literalmente uma plataforma de lançamento. De lançamento. É muito interessante o fenômeno musical, né, da indústria da música com a utilização do TikTok. Olha só. Então, agora, uma coisa que, enquanto você estava falando aí, o próprio prefeito Rafael Greca, que é já de uma geração aí, né, tá próximo dos 70 anos, a gente vê que ele hoje ele é uma pessoa assim que se utiliza muito, né, de tecnologia, de redes sociais. Ele tá todo dia ali gravando vídeos, falando com a população, né, mostrando rua que está sendo asfaltada, mostrando não sei o que onde ele tá. Quer dizer, né, ele é de uma geração assim como a minha, né, que cresceu, a gente cresceu sem celular, a gente, né, comunicação pra gente era telefone aquele analógico mesmo, né, você tirar o gancho, discar ali o número, né? Eu acho que a gente tá vivendo um momento muito, muito legal, muito interessante da humanidade, né, onde nós estamos ao mesmo tempo caminhando no mercado, nas nossas relações, no nosso trabalho, com uma geração que foi 100% digital, quer dizer, já são os nativos digitais, né? Eu não, quando eu nasci não tinha internet ainda, né? Nasci em 76. Então, a geração que nasceu no digital, essa geração dos 80, e a geração que passou mais da metade da sua vida sem a influência do digital. E a gente está vivendo nessa confluência dessas duas gerações. E é só agora que a gente vai viver, só nós que vamos viver isso, né? Porque daqui a pouco todo mundo já vai ter 100% de vida no digital. E quem nasceu nos anos 2000, por exemplo, já nasceu totalmente digital. Né? Nos anos 2000 já nasceu totalmente digital. Então, veja, essa união dessas gerações, né? De um lado, os nativos digitais, e do outro, a geração Z, que a gente chama, a geração X, que a gente chama, né? Geração X que pegou a internet na metade do caminho aí, ela é muito legal essa coexistência, e como uma realmente aprende com a outra, e como a geração mais antiga é responsável pelo esse repasse da história, né? É muito importante a gente manter a história. O prefeito Rafael Greca sempre fala que não pode querer ser moderno quem não sabe ser eterno. E eu gosto muito dessa frase que ele diz, porque, de fato, a gente tem que entender o porquê das coisas para a gente realmente consumir com melhor eficiência. Então, por que a gente precisa usar as redes sociais para se comunicar até para o prefeito como uma prestação de contas do que está acontecendo na gestão dele? Porque as pessoas estão ali utilizando, consumindo conteúdo ali. Isso mudou também a relação do cidadão com os políticos, né? Horizontalizou. Porque antes você, para falar seja com o prefeito é mais fácil com uma pessoa que está mais próxima, né? Você pode encontrar com ele no restaurante, no supermercado, sei lá. Agora, governador, presidente, hoje as pessoas falam com o presidente da República, se precisar, né? Manda uma mensagem lá. Manda uma mensagem, horizontalizou essa relação. E não só com os políticos, né? Um CEO de uma multinacional, também, você exatamente. Manda, né? Você se conecta no LinkedIn com essas pessoas, você compra um carro lá de uma montadora X, deu um problema no carro. Fala com o dono. Se você quiser falar com o Elon Musk agora, você manda uma mensagem para ele pode demorar, claro. Manda pelo Twitter, tá? Uma dica aqui. Piadas à parte. E ele pode responder. Então, veja como essa proximidade, né? Esse mundo sem fronteiras mesmo, que a tecnologia, que a conectividade trouxe. E a gente não pode negar
essa evolução. Então, ele assusta, porque a velocidade assusta, né? Tudo acontece muito rápido, a transformação, ela, às vezes, a gente nem acabou de aprender uma coisa, já começa a outra, né? E eu falo isso, por exemplo, com relação a 5G. A gente está vivendo, né? Estamos no momento de começar a utilizar o 5G no Brasil. Esse ano, né? Que foi um ano que as cidades estão aumentando a sua infraestrutura 5G, e ainda aos poucos, né? Estamos longe de chegar numa infraestrutura adequada do 5G, mas a China está testando o 6G. Né? Porque o 5G lá já está completamente utilizado, a infraestrutura já está posta no país e nas cidades. Então a gente fala, nem chegamos no 5G ainda, o pessoal já está no 6G, meu Deus do céu, quando que isso vai parar? Na verdade, não vai parar. Existe uma frase que eu também gosto muito, que é assim, a gente nunca viveu tempos tão rápidos quanto os que a gente está vivendo hoje. E a gente nunca mais viverá tempos tão lentos. Porque só tem uma certeza do que hoje. Porque amanhã vai ser mais rápido que hoje, depois amanhã vai ser mais rápido do que amanhã, só vai aumentar a velocidade, porque o processamento, queiramos ou não. Então, além do medo, além, né, dessa sensação de que estamos ficando para trás, o que nos faz caminhar para frente é, primeiro, a curiosidade de aprender coisas novas, né? A gente fala que a gente nunca mais vai parar de aprender. Tem muita gente que rejeita, né, a tecnologia, né? Que rejeita, que fala, isso não é para mim. Só que veja, o celular não era para pessoas da geração de quem tem 70, 80 anos hoje. E hoje essas pessoas não usam o celular para se comunicar, inclusive com seus parentes distantes, e diminuir as saudades, né? Para conversar com as pessoas, faz uma chamada de vídeo para conhecer o netinho que nasceu lá na Austrália, né? Exatamente, eu gosto sempre de dar o exemplo do meu pai. Meu pai é psicólogo e ele, na pandemia, né? Fechou o consultório dele, ele trabalhou muito tempo no mercado imobiliário, mas naquele momento ali, ele estava querendo trabalhar somente com a psicologia, abriu um consultório e veio a pandemia, teve que fechar. Ele fez 80 anos esse ano, em 2023. E aí veio a pandemia, ele começou a ver as plataformas que estavam atendendo, fazendo consultas de psicologia online, entrou numa plataforma, se cadastrou e hoje ele só atende via plataforma. Olha só. Com 80 anos. Então, veja, o não rejeitar faz com que ele percebesse que ele poderia se adaptar àquela realidade. E hoje é a melhor coisa para a vida dele, porque ele tem disponibilidade de tempo para fazer as outras coisas e continuar ativo numa profissão que ele gosta, uma coisa que ele gosta de fazer aos 80 anos. E tem muita vida ainda pela frente. Então, quando a gente tem medo, a gente quer manter a distância. O medo paralisa, O medo paralisa, isso não é bom. Porque a tecnologia está aí. E a gente vai precisar usar. A gente está falando de inteligência artificial, os danos da inteligência artificial, mas pensa quantos benefícios a inteligência artificial pode trazer para a humanidade. Então, tudo tem prós e contras. Exatamente. Tudo tem o lado bom e né, depende de como você usa as coisas, né? Exatamente. É que nem a história do avião, né? Quando foi inventado, que o avião era um meio de transporte mais rápido, para as pessoas chegarem mais rápido aos seus destinos, mas de repente, né, o avião também foi usado como arma de guerra e tudo. É usado até hoje. É usado até hoje. Então depende muito como você usa, depende muito de quanto você entende sobre o que você está fazendo com relação àquilo. Então, se a gente falar, nós mesmos podemos fazer bem ou mal nos nossos telefones celulares agora, né? Se eu mandar uma mensagem, disparar uma mensagem falsa, uma fake news, né, que está tão em voga, isso pode prejudicar tanta gente, né? Então, se eu não tiver a consciência, né? Se eu não tiver a consciência das coisas, né? Por isso que eu falo que a mudança da tecnologia, e da inovação, ela precisa começar com a mudança de cultura. A gente precisa pensar mais sobre as coisas que a gente está fazendo, e aí não tem jeito.
passa tudo pela educação, né? Claro. Pessoas mais bem formadas, são pessoas que usam melhor o que tem disponível por aí. Sim. Esse tema é tão fascinante que ele é tão fascinante e tão amplo, né? Que você pode ficar aqui horas falando sobre ele e nunca será suficiente, né? O tempo nunca será suficiente. E eu falo bastante também, né, Bessa? Então... Não, mas quem tem que falar é o entrevistado, né? O entrevistador tem que saber ouvir. Perguntar o que tem que ser perguntado e saber ouvir. Agora, você falou tanta coisa bacana, interessante, tudo que você estava fazendo lá na Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, e você resolve sair. Por quê? Bom, eu sou do mercado privado, né? Fiz minha carreira em agências de publicidade no mercado privado, fui para o setor público por causa da publicidade e me apaixonei pelo setor público. Como eu falei, o setor público é um lugar que a gente pode fazer muita diferença rapidamente. Na prefeitura, mais do que no estado ainda, né? Porque na prefeitura a ação e a reação são mais próximas, né? Eu tenho muito orgulho de toda a jornada no setor público. Mas eu me dei conta em 2023 que eu estava completando 10 anos de público. E me veio a vontade de voltar para o setor privado. Conversei com o prefeito, conversamos bastante sobre isso. E ele me apoiou nessa mudança. E eu realmente quero, nesse momento, né? Estou em um momento de transição ainda. Estou definindo algumas coisas nos meus próximos rumos. Mas eu tenho certeza que eu quero colocar esse meu expertise de inovação, de transformação digital, agora mais próximo das empresas, como consultora, como palestrante, né, como investidora de startups e conselheira em empresas. Você é proprietária da WM Angels. É isso? Win Angels. Desculpe, Win. Desculpe, não é proprietária, né? Eu cofundei junto com um grupo de mulheres a Win Angels e essa é uma outra história ótima, Bessa. Apesar de eu estar de óculos aqui, mas eu estou enxergando mal. Essa é uma história ótima. O que acontece no mundo das startups, né? Então, é um mundo promissor. Já falamos bastante sobre como a tecnologia resolve várias dores, né? Como a gente fala no mundo, no Startupês, né? As dores do mercado. É o novo economês, né? É a linguagem das startups. Aí a gente fala de dores, não fala de problemas. Então, assim, as startups vêm ajudando vários setores, em várias frentes, em vários segmentos. Mas a gente também tem, assim como na sociedade, as dificuldades de gênero, de raça, né? De chegar lá. Então, a gente percebeu, e esses são dados consolidados de mercado, que existem muito mais homens fundadores de startups do que mulheres fundadoras de startups. Muito mais. Tem uma razão para isso? Porque as mulheres, primeiro que elas fazem são menos nas áreas tecnológicas. Elas ocupam menos de 20% das cadeiras de universidades em tecnologia. Se a gente for pensar em mulheres na liderança, não chegamos a 10% o número de mulheres líderes em cadeiras de CEOs de grandes empresas, muito menos de tecnologia. E isso se reflete a mulheres que fundam startups. E aí esse grupo, percebendo isso e percebendo que o comportamento das mulheres fazia com que elas recebessem menos investimento, e startup precisa de investimento. O primeiro investimento de startup é o investimento anjo, né? Que são pessoas físicas que se juntam. Daí o nome, né? Win Angels. Win Angels, E aí a gente se juntou, um grupo de mulheres, para sermos investidoras anjo para startups fundadas por mulheres. Então a Win é um grupo de mulheres que investem em mulheres. E você é autora do livro Gestão de Startups, Desafios e Oportunidades, né? Que foi lançado no ano passado. No ano passado, em 2021. Também... Não, 22. 2022. Também pensando justamente nisso, né? De que quanto as startups precisam fazer bem a gestão dos seus negócios, além, né, da gestão dos seus produtos, e porque a mortalidade das startups também é muito alta. Então, o Gestão de Startups, Desafios e Oportunidades, que é da editora Intersaberes, está também disponível, né, nas plataformas, ele é um manual para ajudar as startups a passarem aí pelo esse Vale da Morte. Aliás, você falou que as startups têm uma mortalidade alta, né? Não teve assim um
boom de startups, de repente tinha startup para tudo, né? Não foi um pouco isso assim, uma onda assim de criar startups? Continua, Ainda né? mais aqui em Curitiba, né? Que Sim. virou uma cidade que celeiro de startups. É um celeiro, né? Curitiba hoje é considerada a segunda cidade mais propícia para startups do Brasil. Só fica atrás de São Paulo, por um ranking israelense. Isso tem uma razão, né? Porque vocês lá criaram toda Fomentamos uma regulamentação muito. também, né? Exatamente. Mas é bom que tenha muitas startups. E sim, existe um boom, né? Existe um boom, as startups só crescem, o número de startups só cresce no país e no mundo, né? O número de Até startups... porque tem aquela história que, né? O cara criou uma startup, de repente vendeu aí virou unicórnio e tal. Vende, depois já cria outra. Então tem os empreendedores em séries, né? Que sabem fazer isso acontecer. E aí as startups vão crescendo. Qual que é a diferença pro ouvinte que não sabe muito por quê, né? O que é uma startup, né? Que é o meu caso. É uma empresa, ela tem que ter base tecnológica para ser considerada startup e ela tem que ter um modelo de negócio que tenha crescimento rápido, que ela seja repetível em qualquer ambiente. Então, ela vê um problema, acha uma solução tecnológica para aquele problema e ela consegue expandir, ela consegue fazer com que isso saia do mercado, por exemplo, de Curitiba e pegue o país inteiro rapidamente, daqui a pouco o mundo inteiro. Então, por isso que ela é exponencial, ela cresce com muita velocidade. Por isso que ela precisa de bastante recurso. Daí o nome, né? Startup. Por isso que startup. Tem gente que discute o nome startup para grandes empresas, né? Os unicórnios são startups que chegam ao valor de $1 bilhão, né? Não quer dizer que elas faturam, mas tem o valor de $1 bilhão. E tem gente que diz que nesse momento não é mais startup, porque startup é empresas nascentes. Tem vários conceitos, né? Mas sim, se ela continua com o modelo de negócio tecnológico e que continua escalável, ela é considerada uma startup. E aí o que acontece, né? Esses investimentos que antes eram mais volumosos, tanto é que esse ano a gente teve poucos unicórnios, ou nenhum, se eu não me engano, unicórnios, porque a gente está vendo uma maturidade do mercado também. Antes, os fundos de investimentos investiam mais em empresas nascentes e hoje a gente vê que os fundos de investimentos, os investidores buscam um pouco mais das startups mais consolidadas, que já têm os testes mais realizados, né? Que já tem um produto mais pronto para entrar nesse mercado. Por isso que a gente percebeu aí nos últimos anos não dá para dizer um esfriamento, porque continua muito aquecido, mas uma maturidade para que as empresas sejam um pouco mais preparadas. Por isso que o meu livro veio justamente para ajudar nesse gap aí da gestão. Bacana. Cris, a gente já está nos últimos minutos aqui do nosso programa, então eu queria te perguntar o seguinte: o que ainda falta para Curitiba, embora você não esteja mais lá na Agência Curitiba de Desenvolvimento, mas você mora aqui, você está trabalhando aqui, continua pensando Curitiba de uma certa forma, não só Curitiba, agora de uma maneira mais estendida assim, mas o que ainda falta para Curitiba em termos de inovação? O que vem por aí? Eu não estou na Agência Curitiba, mas continuo no ecossistema do Vale do Pinhão, né? Todos nós estamos, né? E continuo atuante e quero estar sempre participativa. A inovação nunca para. Sempre falta alguma coisa, sempre precisa de alguma coisa e sempre pode ter mais alguma coisa. Ou ser melhorada também, né? Exatamente. O que já existe, né? O que já existe. Então, nesse momento, a Agência Curitiba está transformando o ambiente do espaço físico, onde está lá no Engenheiro Rebouças, no antigo Moinho Rebouças, né? No Engenho da Inovação, num hub de inovação. Então, agora no segundo semestre, isso vai ser inaugurado. Lá é um ambiente para as empresas, para as startups e para o ecossistema como um todo, mas eu acho que essa conexão, ela ainda ela precisa ser cada vez mais potente entre o setor público colocando os seus problemas para que as empresas de tecnologia possam ajudar o setor público nisso, né? Nesse ano vão abrir chamadas também do chamado sandbox legislativo, né? Que é testes de soluções para compra do setor público, a visão de expansão
visão de produtos digitais, de soluções digitais, de mais investimentos, a visão de novas modais de transporte, né? Agora a gente teve a notícia das bicicletas compartilhadas na cidade, é uma vitória, né? Para quando a gente pensa numa mobilidade multi, né? De última milha. Então, assim, a gente vai continuar avançando muito. A cidade hoje é considerada a cidade mais inteligente do Brasil. Somos um dos 7... que a gente nem falou aqui do Smart City, né? Somos um dos 7 comunidades mais inteligentes do mundo. Temos o evento Smart City Expo, que é o maior evento de cidades inteligentes do mundo, acontecendo em Curitiba. E isso só tende a aumentar a densidade. Quanto maior densidade de negócios, de diversidade, de empresas aqui na cidade, mais emprego, mais desenvolvimento econômico, mais educação para inovação. Então, eu acho que essa consolidação de Curitiba que hoje vivemos, ela nos abre a janela para esse futuro que é de abundância, né? Maravilha. Cris Alessi, muito obrigado. Batemos um papo aqui, espero que vocês tenham gostado. A Cris, agora ex-presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação e personalidade de inovação no prêmio Top View Personalidades, aqui promovido pela revista Top View, que é do Grupo RIC. Cris, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o meu convite para estar aqui. Espero que a gente tenha passado um pouco aí dessa sua mente efervescente. Inquieta. Né? Inquieta. Né? Seja sempre bem-vinda. Espero que você volte um dia aqui para a gente continuar falando sobre inovação, sobre esse tema que, como eu disse há pouco, é fascinante e que todos nós aprendemos com ele todos os dias. Imagina, eu que agradeço. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar com você. Referência aí no mercado de comunicação em Curitiba e no Brasil. E estou aqui à disposição. Quem quiser entrar em contato comigo nas minhas redes sociais, só falar comigo, tá bom? Maravilha. A você que nos acompanha aqui, que está nos acompanhando pelo YouTube, né? O youtube.com/Grupo RIC, ou aqui nas diversas plataformas, pelo rádio, pelo celular, enfim. Muito obrigado. A gente volta no próximo sábado, aqui na Jovem Pan News, às 11 da manhã. Um ótimo fim de semana para todos. Você ouviu Grandes por Bessa. Para pessoas com muita personalidade, na Jovem Pan News, de volta sábado às 11 horas da manhã.